que acontece? Às vezes vocês vê uma pessoa tocando um ritmo do hino no violão ou no teclado, e aí você coloca aquilo como uma verdade absoluta, que você tem que aprender exatamente aquele ritmo para estar tocando o hino. Na verdade, não. O que acontece é que existem variações, e tem gente que gosta de fazer um tipo de ritmo, outro gosta de fazer uma outra variação do ritmo. Cada pessoa tem a sua particularidade, tem seus ritmos preferidos, mas o que vocês precisam entender, que é o que eu vou estar trazendo aqui na nossa aula de hoje, é que praticamente tudo que vocês veem são variações de outros ritmos, e eu vou estar mostrando aqui para vocês o ritmo original e algumas variações para vocês entenderem que você não precisa necessariamente tocar exatamente a mesma batida que outra pessoa está fazendo para estar tocando um hino, tá bom? Então vamos nessa, vamos começar aqui com as explicações práticas. Eu vou começar dando alguns exemplos no violão e depois vou dar alguns exemplos no teclado também, que algumas pessoas acabam confundindo. A gente tem um ritmo, por exemplo, aqui eu não vou parar, tá, gente? A ideia dessa aula não é explicar cada uma dessas batidas, cada um desses ritmos, até porque tudo isso eu vou estar ensinando depois em outras aulas, e sim é para vocês entenderem que existem variações da mesma batida. Mas tem um ritmo que eu sempre falo para vocês, que é o ritmo pop lento, que eu trago sempre para meus alunos, ele dessa seguinte forma, que é 2 para baixo, 2 para cima, 2 para baixo, 1 para cima, só isso, 2 para baixo, 2 para cima, 2 para baixo, 1 para cima. Isso aqui é um ritmo de 4 tempos, que ele vai ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá. Esse aqui é o ritmo na versão dele original. Essa é a versão do ritmo matriz. Mas vai existir algumas outras variações desse mesmo ritmo, dessa mesma batida. Então, ó, vou fazer mais uma vez para vocês ouvir e acostumar com a batida. Estou fazendo ela assim. Essa é a versão matriz do ritmo. Mas vai existir algumas variações dele. Por exemplo, assim, ó. Ele é parecido, mas não é exatamente o mesmo. O ritmo original é esse aqui, ó, pop lento. Tem menos batidas. O outro que eu fiz, a outra batida, tem muito mais batida, ó. Aí o que acontece? Às vezes você vai tocar um hino que ele é pop lento, que ele é 4 tempos, que é essa batida. Aí você aprendeu pop lento, que é esse aqui. Aí você vê um outro amigo seu tocando essa outra variação. Aí você acha que isso aqui é uma outra batida, um outro ritmo. Na verdade não, é o mesmo. Então você pode usar o mesmo ritmo pop lento. Porque dentro da música, um dos assuntos mais difíceis que a gente tem é aprender um ritmo novo. Agora para pensar, se eu precisasse tocar somente 10 hinos. Ah, eu vou aprender 10 hinos, professor, diferente. Beleza, para mim aprender 10 hinos diferentes, se eu tiver que aprender 10 ritmos diferentes, vai ficar impossível de eu conseguir aprender tudo isso, porque é muitas possibilidades. É uma possibilidade quase que infinita. Então, se é muito difícil de eu conseguir estar decorando tudo isso de batida, todos esses ritmos, então por que, ao invés de eu perder tempo tentando decorar as variações, já que você já sabe o ritmo, você não mantém sempre no ritmo matriz? Vai funcionar muito bem. Só que às vezes, pelo fato da gente não saber que isso existe, que isso funciona, a gente fica tentando aprender variações que outras pessoas trazem. E aí você vai passar a sua vida inteira tentando fazer variações no ritmo, sendo que você já sabe uma batida que vai funcionar muito bem para o hino que você for tocar. Então lembrem-se sempre disso. Você não precisa aprender uma batida para cada hino, e normalmente as batidas que vocês vê, uma pessoa tocando um hino com ritmo, aí você vê outra pessoa tocando o mesmo hino com outra batida, aí você vê outra pessoa tocando o mesmo hino com outra batida. O que eles estão fazendo não são batidas diferentes, e sim apenas variações da mesma batida matriz. Então você pode manter a batida que você já conhece, que é o ritmo que você já conhece, que vai funcionar muito bem. Quer ver um outro exemplo que acontece muito? Essa batida de vaneira, por exemplo. Tem gente que gosta de tocar ela assim, que é de sertanejo, por exemplo. Assim, ó. Agora tem outras pessoas que já preferem tocar ela com mais notas, com mais ritmos. Ela fica assim, ó. Olha a diferença, ó. Primeira variação. Agora a variação dela. O ritmo matriz. A variação. Vocês conseguem perceber a diferença, a variação que está acontecendo aqui? Vocês conseguem perceber isso?
Essa variação vai dar certo para aplicar em qualquer hino. Os dois ritmos vai dar certo para os mesmos hinos. Só que vocês têm que perceber que é variação apenas um do outro. Eu vou dar um exemplo agora prático para vocês entenderem. Ó. Eu primeiro mostrei esse ritmo, que é o pop lento. Esse aqui, ó. E depois eu mostrei a outra variação, que é... Os dois ritmos vai dar certo para os mesmos hinos. Ó. Vamos supor que eu pegue esse hino aqui. Ó. Vamos pegar esse aqui. Ó. Eu navegarei. Ó, ritmo pop lento. Versão matriz dele. Ó. O oceano do Espírito. E ali adorarei. Esse é o ritmo normal, matriz. Ao Deus meu amor. Agora vamos fazer a variação que vai dar certo também, ó. Ó, a batida mudou, mas é a mesma coisa. O oceano do Espírito. E ali adorarei. Ao Deus meu amor. Eu usei os dois ritmos no mesmo hino. E os dois vai funcionar perfeitamente. Só que o que acontece? Às vezes, por vocês não terem esse conhecimento, você vê uma pessoa tocando com ritmo, aí você vê outra pessoa tocando com outro ritmo, você já vai julgar, só um vai estar certo, o outro vai estar errado. Na verdade, não, os dois vai estar certo. Só são variações do mesmo ritmo, mas os dois ritmos é 4 tempos. Olha um outro exemplo para vocês poderem estar entendendo aqui sobre essa questão que eu estou falando para vocês. Ó. Por exemplo, se eu for tocar quietinho, se eu for tocar um hino, por exemplo, assim, ó. Vou tocar em vaneira, por exemplo, aqui dentro. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis. Sabe assim? Vou fazer primeiro com essa variação aqui, ó. Vou tocar em sertanejo, ó. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Variação, ó. Ouve-se o júbilo de todos os povos e o povo ressurgiu. Leão de Judá. Os dois ritmos dá certo se eu tocar ele aqui, ó. Vai dar certo esse, e se eu tocar variação também vai dar certo. Porque os dois ritmos, eles são apenas variação um do outro. Vou dar um último exemplo aqui para vocês entenderem. Por exemplo, se eu fosse tocar o ritmo de Guarânia, que eu percebo que Guarânia não, valsa, que muitas pessoas têm dificuldade com esse ritmo, porque existe muitas variações diferentes para vocês estarem tocando. Por exemplo, o ritmo de valsa, se eu for tocar, eu posso tocar ele assim, uma para baixo, duas para cima, uma para baixo, duas para cima. Ou eu posso tocar tudo para baixo. Aqui é uma para baixo e duas para cima. Uma para baixo e duas para cima. Ou tudo para baixo. Ou eu posso tocar também com a mão, ó. Ou posso tocar assim. Continua sendo o mesmo ritmo. Só que o que eu estou fazendo aqui é apenas variação no mesmo ritmo. Então, se eu já sei que eu posso tocar é praticamente a mesma coisa, só que tem variações, tem diferença entre um ritmo e o outro, mas eles são exatamente o mesmo ritmo, então para que eu vou gastar energia tentando aprender todas as batidas e todas as variações? Ao invés de vocês pensarem agora no início em aprender a batida e mais a variação, que vai dar muito trabalho, foque em aprender só o ritmo matriz. Aprenda só uma forma do ritmo e já toca vários hinos, porque senão você vai gastar mais tempo aprendendo o ritmo do que tocando hinos. Agora, a partir do momento que você foca e direciona o seu ritmo justamente para estar tocando a batida e não focando em variações, mas sim tocar o hino, você vai ter muito mais resultado. Eu percebo que as pessoas têm muito mais dificuldade
em aprender, justamente porque fica tentando aprender, não tocar hinos, e sim aprender variações de ritmos. Aí você passa metade do seu tempo que você poderia estar tirando do repertório muito grande, tentando aprender variações que é exatamente a mesma do que você já conhece, do que você já sabe das batidas. Então isso é muito importante que vocês entendam.